Paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre lei e graça. Está escrito no livro de João, capítulo 1, versículos 16 e 17, o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A lei dada por Moisés mostra que somos pecadores e merecedores de condenação. A lei, ela devia ser cumprida através de obras humanas, obras tais que incluíam as festas anuais, sacrifícios e os dons ministeriais dos sacerdotes levíticos. Todas essas obras apontavam para Cristo Jesus, para o Messias, que viria cumpri-la totalmente através da sua morte e sua ressurreição. A graça, portanto, é o agir de Deus a favor dos homens através da pessoa de Cristo Jesus. A graça, ela anula as obras da lei baseadas em esforços meramente humanos. Ou seja, não existe qualquer mérito humano através da graça. A graça nos revela o infinito amor de Deus que salva, justifica, liberta, restaura, cura, abençoa através da fé em Cristo Jesus. Essa passagem está descrita em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Enquanto a lei condenava, a graça é o instrumento que Deus usa para nos livrar dessa condenação. Portanto, a graça não condena. O que condena é a rejeição da justiça de Cristo Jesus, que nos é oferecida gratuitamente. Cristo disse: não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Portanto, irmãos, a principal diferença entre a lei e a graça reside no fato de que a lei exige a justiça dos homens, enquanto que a graça concede justiça aos homens através de Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 28. Portanto, a graça não nos dá o direito de vivermos debaixo do pecado, porque o pecado não pode ter domínio sobre nós que vivemos debaixo da graça. Mas uma vez que ela nos leva a um comprometimento fiel com o Senhor, que nos libertou da culpa e da condenação do pecado, nos conduzindo a uma vida sem prática do pecado, nos santificando e capacitando para vivermos no centro da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, a lei não salva, pois a salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo, que é oferecida a nós. A graça é, portanto, um favor imerecido concedido aos pecadores. Os sacrifícios
incluídos na lei foram substituídos pelo sacrifício suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida do pecado. Contudo, a lei e a graça, embora parecendo opostas, são harmônicas, pois sempre andam juntas, de mãos dadas, sendo que cada uma delas cumpre a sua função, uma vez que a graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E os que estavam debaixo da lei deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Então, a graça é o meio universal e eterno de Deus para salvar os pecadores da condenação que a lei os impunha. Se não existe lei, não tem condenação. E não havendo condenação, não existe a necessidade da graça. Portanto, sem lei não há graça. Logo, existe uma interdependência entre lei e graça. Aceitar a graça de Deus é o melhor que podemos fazer, mas é necessário vivermos segundo os passos de Cristo Jesus, que cumpriu a lei e nos deixou os 10 mandamentos, que é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém.